Estamos voltando. Aqui. Olha só. O segundo exercício. Balanceie a reação de formação do hidrogênio sulfato a partir do ácido sulfuroso pela ação do íon permanganato. Mostre as semi-reações de redução e de oxidação e defina quem é o anodo e quem é o catodo. A reação ocorre em meio ácido. Olha só. Então está falando que é meio ácido, deu aqui a reação, a gente precisa balancear. A primeira coisa que a gente tem que ver é achar o estado de oxidação dos elementos. Primeira coisa. Então, vamos fazer isso daqui. Vamos achar o estado de oxidação dos elementos. Está aqui o permanganato. O estado de oxidação do oxigênio é -2. A molécula aqui é uma íon, né? É uma espécie iônica com carga -1. E a gente não sabe o estado do NOx do manganês. Tem um manganês só. Então, X1, porque só tem um manganês, -2 vezes 4, que são 4 oxigênio, igual a -1. Resolvendo aqui, 7. Então, o estado de oxidação do manganês, 7. Aí vamos pegar o ácido sulfídrico, H2SO3. O oxigênio é -2, o hidrogênio é +1. A gente vai achar do enxofre. 1, porque é o estado de oxidação de hidrogênio, vezes 2, que é o átomo de hidrogênio, mais X, que é o que nós estamos querendo saber do enxofre, vezes 1, porque é um átomo de enxofre, -2, o menos é por causa do estado do NOx e do oxigênio, vezes 3, porque são 3 átomos de oxigênio, igual a 0. Resolve essa conta, vai dar 4. O estado de oxidação do enxofre, 4. O estado do manganês 2+, é 2, positivo. Aqui, o HSO4, menos, né? Hidrogênio +1, oxigênio -2. Espécie iônica, com carga -1, e vamos achar o enxofre. 1 positivo, porque é o NOx de hidrogênio, vezes 1, porque é um átomo, mais X, que é o NOx que a gente quer encontrar, vezes 1, porque é um átomo de enxofre, -2 vezes 4 átomos de oxigênio, igual a -1, porque a molécula só tem uma carga negativa. Resolvendo essa conta, X vai ser igual a 6. E aí a gente coloca aqui o enxofre igual a 6. Então, veja, o manganês está saindo de 7 e indo para 2. O enxofre está de NOx 4 indo para 6. Então, veja, o manganês está diminuindo e o enxofre está aumentando. O manganês, ao diminuir, ele está reduzindo. O enxofre está oxidando, porque está aumentando o NOx. Então, a primeira coisa, já descobriu quem que está oxidando, quem está reduzindo. Se fosse perguntado aqui, ele não está falando. Mas se fosse perguntado aqui, quem que é o agente oxidante, quem que é o agente redutor, a gente olha para o reagente. Olha para o reagente. O permanganato, veja que aqui ele está reduzindo. Se ele está reduzindo, ele está ganhando elétrons, então ele está tirando elétrons de alguém. Então ele é o agente oxidante. O enxofre está oxidando. Se ele está oxidando, ele está doando elétron para alguém. Ele é o agente redutor. Beleza? Muito bem. Aí nós vamos começar aqui a fazer o processo de balanceamento. Vamos começar pela reação de redução. Veja, nós temos aqui o permanganato. Primeira coisa é a gente escrever a reação simples, olhando só a espécie que está oxidando ou que está reduzindo. A gente está começando pelaquela que está reduzindo. Então a gente pega o permanganato indo para manganês 2+. Então é aqui que está a reação simples. Vamos balancear a quantidade de manganês. Só tem um manganês desse lado, então está balanceado o manganês. Segunda parte, nós vamos balancear a quantidade de oxigênio. Vamos balancear a quantidade de oxigênio.
Veja, aqui em cima, você tem o oxigênio do lado esquerdo, do lado dos reagentes, mas não tem dos produtos. Então, eu vou colocar água para balancear o oxigênio. Veja que na primeira parte eu não adiciono hidrogênio nem oxigênio. Não adiciono. A segunda parte, para balancear o oxigênio, eu vou adicionar água. E vou adicionar água em quantidades... E aí? Tudo bem. E eu vou adicionar água em quantidades suficientes para que eu atinja o mesmo número de átomos de oxigênio. Então aqui tem 4 átomos de oxigênio, porque 4 vezes 1 átomo de oxigênio são 4 átomos de oxigênio. Aqui também tem 4. Então aqui eu estou balanceando a quantidade de oxigênio. Depois, balancear a quantidade de hidrogênio. Para colocar a quantidade de hidrogênio, o meio é ácido. Se é meio ácido, eu vou adicionar íons H+. Aqui, vamos olhar aqui em cima. Eu tenho 8 átomos de hidrogênio. Se o meio é ácido, eu vou adicionar íons H+. Se o meio é básico, eu teria que adicionar íons OH-. Então, íons H+. De um lado aqui, do lado direito, eu tenho 4 átomos de hidrogênio. Do lado dos reagentes, eu tenho 0 átomos de hidrogênio. Veja, eu tenho 8 átomos aqui de hidrogênio e 0 aqui desse lado. Por isso que eu estou adicionando 8 átomos de íons H+. Agora eu vou fazer o balanceamento de elétrons. Balanceamento de elétrons, na verdade, é balanceamento de cargas. Aqui eu tenho uma... Veja, eu olho sempre para a carga e pelo coeficiente estequiométrico. Eu tenho uma carga negativa aqui. O coeficiente estequiométrico é igual a 1. Então, é contabilizado como uma carga negativa. É um elétron. Aqui eu tenho 8 cargas positivas. É como se eu tivesse 8 prótons. Aqui eu tenho 2 prótons. Aqui é 0, porque não tem nada. Então, de um lado, eu tenho 7 prótons. De outro lado, eu tenho 2 prótons. Precisa ficar igual. E eu só posso o quê? Adicionar elétrons. Se eu adicionar 5 elétrons desse lado, eu vou ficar com 2 prótons dos dois lados. Eu vou estar equilibrado. Então, eu adiciono 5 elétrons. Resolvi a minha primeira semi-reação. Beleza? Bem, aí vamos para a semi-reação de oxidação. Semi-reação de oxidação. Quem está oxidando é o ácido sulfídrico indo para HSO4-. É só a gente copiar aqui, ó, H2SO3 indo para HSO4-. Veja. O que você vai primeiro balancear? Não vai balancear hidrogênio nem oxigênio, vai balancear enxofre. Qualquer átomo menos hidrogênio e oxigênio. Eu tenho um átomo de enxofre, um átomo de enxofre. Então, beleza. Segundo, vou balancear átomo de oxigênio. Vou adicionar água. Vou adicionar água. Bem, eu vou adicionar água para que lado? Para o lado que está precisando oxigênio. De um lado eu tenho 3 oxigênio, do outro eu tenho 4. Então eu vou adicionar a água do lado esquerdo. Do lado dos reagentes. Adicionei uma molécula de água. Por que uma molécula de água? Porque aqui eu tenho 3 átomos de oxigênio, mais 1, 4. E aqui 4. Beleza? Então, o caso sempre vai adicionar o tanto que está faltando. Por exemplo, se aqui tivesse 2, eu teria que adicionar 2 moléculas de água. Exatamente. Aí, veja. Sempre contabilizando o número de átomos de oxigênio. Átomos. Você coloca tantas moléculas de água necessárias para que o átomo de oxigênio seja igual. Depois nós vamos adicionar hidrogênio, H+, porque tem que balancear o hidrogênio. Veja que aqui onde eu estou... Veja que aqui, ó, desse lado eu tenho 2 hidrogênios mais 4 hidrogênios. Aqui eu tenho... Ops, aqui está balanceado, desculpa. Desse lado tem 2 hidrogênios mais 2 tem 4. Aqui eu tenho 1. De um lado tem 4, do outro tem 1. Eu tenho que adicionar hidrogênio do outro lado. O meio é ácido, eu vou adicionar íons H+.
Adiciono 3 íons H+. 3 hidrogênio mais 1, 4. Desse lado, 2 mais 2, 4. Balanceado. Beleza? Agora, acertar o número de balanceamento de carga. Veja, essa aqui é uma molécula neutra, não tem carga. Essa aqui é uma molécula neutra, não tem carga. Essa aqui é uma molécula iônica, tem uma carga negativa. Coeficiente estequiométrico é igual a 1. Então, isso aqui equivale como se tivesse um elétron. 3 cargas positivas, e é como se tivesse 3 prótons. Eu preciso equivaler. Olha, veja, um elétron com 3 prótons vai sobrar 2 prótons. Beleza? Desse outro lado, eu tenho 0 cargas. Não pode ficar assim, de um lado 0 carga e do outro 2 prótons. Eu tenho que deixar isso igual. Eu não tenho como adicionar próton, mas elétron eu tenho. Então eu vou adicionar 2 elétrons desse lado, porque 2 prótons com 2 elétrons anula. Aí eu vou ficar 0 de um lado, 0 do outro. Beleza? E aí, aqui eu tenho a semi-reação, a outra semi-reação. Veja, o que nós vamos continuar fazendo? Pega as duas semi-reações, vamos somar as duas semi-reações. Aqui é a semi-reação de redução, aqui é a semi-reação de oxidação. Perceba que numa eu tenho 5 elétrons, na outra eu tenho 2 elétrons. Eu preciso acabar com esses elétrons. Não pode aparecer esses elétrons. Vou multiplicar por 2 aqui e por 5 aqui. Por quê? Porque eu vou ficar com 10 elétrons para poder cortar eles. Só que quando eu multiplico por 2 aqui, eu vou multiplicar por 2 toda a semi-reação. E quando eu multiplico por 5 aqui, eu vou multiplicar por 5 toda a semi-reação. Cortei os 10 elétrons, eu vou somar. E veja se eu posso cortar outras coisas. Aqui eu estou cortando 5 moléculas de água com 8 moléculas de água. É isso daí. Aí vai sobrar 3 moléculas de água. E essa aqui vai ficar 0 desse lado. Aí eu vou somar tudo que dá do lado dos reagentes, tudo que dá do lado dos produtos, e eu vou ter essa reação global balanceada. Beleza? Tudo bem aí, gente? Qual que é a diferença se eu, em vez de adicionar, se não fosse meio ácido, fosse meio básico? Meio básico para balancear, a gente vai balancear hidrogênio, em meio básico, é a única diferença que pode ter. É na hora de balancear o hidrogênio. No meio básico, eu não adiciono próton, eu não adiciono íons H+, eu adiciono OH- e adiciono as moléculas de água também. Como que eu vou descobrir, como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer aqui, ó, desse lado. Eu vou fazer e vou colocar outra cor. Veja bem o seguinte, de um lado, pior que fazer meio básico com esse negócio, esse ácido aqui vai ser difícil, né? Vou tentar aqui, porque eu estou no máximo, vou tentar. Veja que eu tenho de um lado 4 prótons, ou 4 hidrogênios, de um lado eu tenho 1. Beleza? 4 aqui, e aqui eu tenho 1. Como que a gente faz? Eu tenho que adicionar hidrogênio do lado dos produtos. E não é íons H+, porque não é ácido, seria básico. Quando a gente faz isso, aonde está precisando íons H+, se fosse meio ácido, eu ia colocar próton, do jeito que está aqui. Uma quantidade tal que, somado à quantidade que já existia, vai ser igual ao que está do lado dos reagentes. Por isso que somou 3, mais 1, 4, e aqui do lado tem 4 átomos de hidrogênio. Se fosse meio básico, eu somaria desse lado aqui OH, deixa eu colocar aqui em verde. OH-, não, desculpe. H2O desse lado. E vou colocar aqui, ó, OH-. Qual a quantidade que eu tenho que colocar? Deixa só um minutinho.
qual que é a quantidade que eu tenho que colocar aqui, ó? Depois eu vou tirar isso aqui, tá? Tô colocando em verde, porque isso aqui não está no exercício. Só estou falando se fosse. Veja, o que a gente está vendo? Eu tenho 4 átomos de hidrogênio aqui e 1 aqui. Eu preciso colocar átomos de hidrogênio do lado dos produtos, vocês concordam? Porque lá tem menos. Aonde está precisando átomos de hidrogênio, você vai colocar água, e do outro você vai colocar OH-. Qual que é a quantidade que nós vamos colocar? Perceba o seguinte, nós temos aqui 2 desse lado, e desse lado nós temos 1. Beleza? Ora, aqui nós temos quanto aqui, ó? 5 desse lado, não tem? Átomos de hidrogênio? Aqui nós temos 2, está faltando 3, não é? Não está faltando 3? Se eu colocar aqui, ó, 4... Ops, calma aí. Calma aí. Nós temos 3 desse lado. Nós não temos 5 aqui, não. Deixa eu ver. 2, 2, 5, isso. Aqui nós temos 1, 3. Está faltando 2. Está faltando 2 hidrogênios. Deixa eu ver que eu vou colocar aqui, ó. 4 aqui. Deixa eu ver se vai dar certo. Só um minutinho. 4. 4, 8, 9. 2, 4, 8, 8. Não, não vai dar certo. Vamos ver aqui. 4, 8, 9. 3. Vou colocar um 2 na frente do H2 ao do outro lado. Fica 4 mais 1. Aqui? Aqui? Não, Aqui? não, o H2 ao verde. Colocar quanto? 2 na frente Vai ficar 6 do aqui. Não, o verde do outro lado. Ah, aqui? Porque fica 2, 2, 4. Isso. Obrigado. Obrigado. Mas eu quero te explicar por que é esse 2. Porque tem um esquema aqui. Por que é esse 2? Da onde a gente consegue tirar esse número? Esse número que a gente colocou aqui, ó, é a quantidade de hidrogênios que está na água do outro lado. Eu vou repetir de novo. Esse número que a gente está colocando aqui, ó, na frente aqui, do verde, da água que a gente colocou do lado direito, é a quantidade de átomos de hidrogênio da água que está do outro lado. Se aqui tivesse multiplicado por 2, seria 4. Aí você colocaria 4 aqui. Se aqui tivesse 3 na frente da molécula de água, 3 vezes 2, 6. Aí você colocaria 6 aqui. Como aqui tem o número 1, 1 vezes 2, 2. Aí você coloca 2 aqui. Deu para entender? 4 mais 1, 5. 2 com mais 2, 4, 5. Entenderam aí? Isso se fosse básico. Isso se fosse básico. Pode observar isso também lá no a gente fez um exercício assim, na sala, eu ministrando aula para vocês. Vocês vão observar que a quantidade de átomos que a gente coloca aqui do lado, o verdinho, depende do número de átomos de hidrogênio da água. Tudo bem? E, em geral, esse número que a gente coloca aqui também, ó. André, mas por que você não colocou aqui? Porque essa reação não vai existir. Porque a gente está num ácido, imagina, é o meio ácido e eu ainda estou colocando base. Isso aqui é factoide, isso aqui não existe. Eu que estou tentando explicar para vocês se fosse base. Beleza? Então não vai existir essa reação. Então eu vou cortar aqui. E vou cortar aqui. E vou abrir só para confirmar o que eu estou falando para vocês. Para não parecer que eu estou mentindo. Só um minutinho.
Aqui. Olha só. Aqui a gente já adicionou oxigênio. Agora a gente vai passar disso aqui para baixo, vai colocar meio básico. Eu tenho 4 átomos de hidrogênio. Aqui desse lado eu não tenho nenhum átomo de hidrogênio. Eu vou colocar água aqui. Colocar água. Veja, quantas águas eu vou colocar do outro lado? O número de átomos de hidrogênio. 2 vezes 2, 4. Tá vendo aqui? 4, H2O. E desse outro lado, 4. Mas é claro que isso daí, vocês fazendo a conta, vocês vão observar. Lá a gente não colocou, não foi desse jeito, porque lá a reação é ácida. Aquilo lá é factoide, aquele negócio. Vou mostrar aqui, ó. Mesma coisa aqui, ó. Essa é outra reação, ó. Meio básico, ó. Aqui já foi colocado o átomo de oxigênio. Tem 6 átomos de hidrogênio. 6. Do outro lado não tem nada. Vou colocar 6 moléculas de água desse lado e 6 OH-. Da onde saiu esse número 6? Aqui, ó. 3 vezes 2. Beleza? Entenderam aí se for meio básico? Meio ácido é mais fácil, mas meio básico é isso. Aonde tiver faltando hidrogênio, coloca água e do outro lado você coloca OH-. Aí é o número. Multiplica o coeficiente estequiométrico vezes o número de átomos de hidrogênio, que é ele que vai definir o número de moléculas de água e de OH- que você adicionou. Beleza? Voltemos. Vamos para a terceira questão. Olha só que questão difícil, hein? 3 segundos você resolve. Uma solução aquosa de cloreto de prata foi submetida a eletrólise durante 60 minutos. Eletrólise é uma reação não espontânea. Determine a massa de prata obtida após serem submetidos a uma corrente de 10 amperes. 10 amperes são 10 coulombs por segundo, aproximadamente. Está aqui a constante de Faraday e a massa molar da prata. Olha só, que dados que você tem. Foi dada uma corrente por 60 minutos. Nós vamos converter isso para segundos. Para segundos. Por que nós vamos converter para segundos? Porque a corrente é 10 coulomb. Coulomb, esse C, é uma unidade de carga. Uma unidade de carga. Significa que o elétron está carregando nele 10 coulombs. É uma quantidade de carga. 10 coulombs por segundo. Por isso que eu vou transformar 60 minutos em segundo. 60 minutos é 1 hora. 1 hora tem 3.600 segundos. Muito bem. Segundo, ele está falando uma solução aquosa de cloreto de prata foi submetida a eletrólise. O cloreto de prata, quando sofre uma eletrólise, o cloreto de prata vai se transformar em Ag+, mais Cl-. Ah, professor, mas você não me deu a semi-reação. Ué, uma solução aquosa de cloreto de prata foi submetida a eletrólise. Determina a massa de prata. AgCl, Ag+, mais Cl-. Beleza? É o cloreto de prata. É o sal que ele está lá dentro. Só que ele está falando que a prata mais está virando prata metálica. Para virar prata metálica, você há de convir se Ag+, precisa ganhar um elétron para virar Ag. Não concorda comigo? Vou repetir de novo. Ele tem cloreto de prata. O cloreto de prata é Ag+, mais Cl-. Ele está falando que ele deu 60 minutos de corrente elétrica para gerar massa de prata. Você não gera massa de prata Ag+. É prata metálica. É prata neutra. O Ag+ precisa ganhar um elétron para gerar o Ag0. Até aí, tudo bem? Bem, então eu estou trabalhando com essa semi-reação. Eu preciso de um elétron para que o Ag+ se transforme no Ag0. Então veja bem, vamos fazer a conta aqui. Ó.
1 mol de elétron é necessário para eu gerar 1 mol de prata. Beleza? Que é essa semi-reação. Eu preciso saber quantos mols de elétrons essa corrente me gera para saber a quantidade de mols de prata que são produzidos. Como que eu faço essa conta? Uso a lei de Faraday. Qual que é a lei de Faraday? É essa aqui, olha, o número de elétrons é a corrente vezes o tempo dividido pela constante de Faraday. A corrente é 10 coulombs por segundo, vezes 3.600 segundos, porque é o tempo. É a corrente, que é 10 coulombs por segundo, está aqui, ó, a unidade, 10 coulombs por segundo, vezes 3.600 segundos. Você vai cortar, ó, esse segundo com esse segundo aqui. Dividida pela constante de Faraday, né? 96.500 coulombs por mol. Aí você vai cortar esse coulomb com esse coulomb. E vai sobrar só mol. Esse mol vai subir para cima, que é o número de mols de elétrons. Você está descobrindo que em 3.600 segundos essa corrente vai fornecer 0,373 mols de elétrons. Beleza? Entenderam aí como que acha o número de mol de elétrons? Entenderam? Aí encontrei o número de mols de elétrons. Vou colocar aqui, ó, 0,373 mol de elétrons. E vou achar o número de mols de prata que está sendo gerado. Se 1 mol de elétrons gera 1 mol de prata, 0,373 mol de elétrons vai gerar 0,373 mol de prata. Ele está perguntando mol de prata? Não, senhor, está perguntando a massa. Ele te deu aqui a massa molar da prata, 107,87 gramas por mol. Então veja, 1 mol de prata tem 107,87 gramas de prata. 0,373 mol de prata tem quanto? 40,23 gramas de prata. Significa então o seguinte: se eu pegar uma corrente de 10 amperes e aplicar numa solução que tem cloreto de prata, você já sabe como você vai produzir prata na tua casa. Você entendeu o que eu estou falando? Você já sabe como que você consegue produzir prata, joia. Compra um sal de cloreto de prata. Toma cuidado com o cloreto de prata. Se você não tomar cuidado, não mancha a pele. Compra um sal de cloreto de prata. Vai lá na tua casa. Coloca lá um eletrodo. Mete o pau lá. Coloca 10 amperes lá. Deixa 1 hora. Tu vai gerar 40 gramas de prata. Prata sólida. Prata para você. Entendeu? Entendeu? Para ser empreendedora, vai fazer prata. Aí você pega aquela prata que você produziu lá, leva no Orives e ele vai produzir. Hã? A gente pode fazer de ouro também. Pode de ouro. Difícil isso? Acredite que teve gente que não fez. Vamos ver. Ai, meu Deus. Jesus, Maria, José. É que eu não posso falar o que eu quero falar, entendeu? Ai, Jesus, Maria, José. Pelo amor de Deus, viu? Ah, tudo bem. 1, 3. Deixa eu ver isso aqui. Ai, ai. Aqui, ó. Quarta. Ó, pra vocês eu vou ter que... Deixa eu ver se é isso aqui mesmo. Olha, presta atenção aqui pra depois não ficar choramingando as pitangas.
A prova, eu vou tirar as questões, as 3 primeiras dessa, porque a quarta e a quinta, essa aqui não vai ter, tá? As 3 primeiras de uma Ó, essa aqui não vai ter, essa aqui não. Só essas 3 primeiras aqui. Não significa que a prova vai ter 3 questões. Estou falando que as 3 primeiras é isso. E as duas últimas é agora. Aliás, até somar. Já salvei? Não, deixa eu salvar. Deixa eu até escrever aqui, porque senão é capaz de alguém abrir depois e falar, professor, não sei o quê, porque estava lá. Essas questões não cairão na prova. Vamos colocar as duas agora aqui, ó. Deixa eu ver se tem outras questões aqui em cima. Tá aqui, ó. Esse aqui já foi resolvido, já foi resolvido. Olha aqui, ó. Uma célula galvânica, presta atenção aqui, hein? Uma célula galvânica, o que é uma célula galvânica? De reação espontânea ou reação não espontânea? Eu deveria dar ponto negativo, senão, mesmo que eu errasse, alguém tinha que falar alguma coisa. É o quê? É espontânea. Uma reação espontânea. Uma célula galvânica foi construída para a reação de Daniel a temperatura de 25 graus Celsius. A reação foi iniciada e, num determinado momento, foi constatado que a concentração de zinco era de 0,02 mol por litro e a de cobre era de 0,15 mol por litro. Considerando os dados abaixo, informe se a reação está ou não está em equilíbrio. Caso a reação não esteja em equilíbrio, a reação tenderá a formar mais produto ou mais reagente. Caso a reação não esteja em equilíbrio, a reação tenderá a formar mais produto ou mais reagente. Defina se a reação é espontânea ou não espontânea. Olha ali. Deu as semi-reações para vocês. São semi-reações de redução ou de oxidação aqui? Aqui, ó. São semi-reações de redução ou de oxidação? É simples, você tem 50%. Aham. Isso. De redução. Não se esqueça que a prova daqui a alguns dias, viu? Potencial padrão mais 0,34 volts menos 0,76 volts. Qual dessas duas semi-reações é mais espontânea? A primeira ou a segunda? Por quê? Porque ela é positiva. A primeira, porque ela é positiva. Positivo com negativo dá negativo. Se ΔG é negativo, ela é espontânea. A segunda é negativa. Se é negativa, negativo com negativo é positivo. Se é positivo, maior que zero, ΔG maior que zero, não é espontâneo. Bem, se essa segunda reação não é espontânea, você tem que inverter ela. Por isso que aqui embaixo, veja bem, mantivemos a primeira e invertemos a segunda. Quando você inverte a segunda, muda o sinal. Depois, aqui nós não temos que multiplicar um fator. Porque aqui eu tenho 2 elétrons, aqui eu tenho 2 elétrons. Você corta 2 elétrons, soma reagentes com produtos.
Acha o valor do potencial padrão, 1,10 volts. Olha, veja, vamos voltar lá, qual que é a pergunta? Considerando os dados abaixo, informe se a reação está ou não em equilíbrio. Só essa informação não vai me falar se está em equilíbrio. Eu preciso achar o quociente da reação. Eu preciso trabalhar com a equação de inércia, que é essa aqui, ó. E, que é o potencial da célula, é igual ao potencial padrão. Você achou o potencial padrão. Potencial padrão menos RT dividido por NF, LN da concentração dos produtos pelos reagentes. Esse cobre aqui, ó. Esse cobre aqui. Um momento. Esse cobre aqui, ele é sólido. Esse zinco aqui é sólido. Você começa aqui, você está colocando o quociente da reação aqui. Produto, cobre você vai colocar? Não, é sólido. Sólido. Zinco, sólido. Ô, filho, pelas barbas. Cobre sólido, zinco sólido. Sólido não entra lá. Beleza? Por isso que aqui está, olha, zinco 2+, aqui só está 1, o coeficiente estequiométrico igual a 1, e cobre 2+, que é o reagente. E aqui está elevado a 1, porque você só tem 1 cobre 2+. Bem, E vai ser igual a 1,10 volts. Aonde você achou esse 1,10 volts? Aqui, ó. 1,10 volts. Menos 0,02569. Onde você achou isso? Aqui, ó. Eu deveria ter colocado aqui, tá? Eu colocaria na prova. Se eu fizesse, eu colocaria aqui. Mas está aqui em cima, ó. Cadê? Aqui. RT dividido por F. 0,02569 volts. Por isso que você colocou aqui, ó. 0, o menos já tem o menos, 0,02569 volts. E esse 2 aqui é o número de mols, é aqui, ó. Número de mols de elétrons. Aonde você tirou esse 2? Aqui. 2 elétrons. Você vai colocar aqui, ó. Beleza? Ln, agora você pega a concentração. A concentração do zinco 2+, 0,02. Cobre 2+, 0,15. Se tivesse coeficiente estequiométrico aqui, aliás, aqui na reação, eles teriam que ser elevados aos coeficientes estequiométricos. E aí eu teria que elevar esses números. Como não tem, vamos dividir. Como você faz essa... Presta atenção. Como você faz essa conta? Faz a divisão primeiro. Depois, aliás, teve gente que errou conta, hein? Na segunda prova. Conta. Vocês não estão sabendo fazer conta com LN. Faz essa divisão, 0,02 dividido por 0,15. Tira o LN. O resultado disso multiplica por 0,02569. O resultado disso divide por 2. O resultado disso, que vai ser negativo, soma com 1,10 volts. O resultado vai ser esse aqui, ó. Aliás, vai ser 1,12588 volts, que eu arredondei para 1,126 volts. Beleza? Isso aqui é o valor do potencial da célula eletroquímica ou célula galvânica. O valor é positivo. Positivo. Quem define a espontaneidade de uma reação não é esse E0, a não ser que a reação que nós estivéssemos trabalhando fosse na condição padrão. Beleza? A gente só calculou que a semi-reação
na condição padrão, porque a gente precisa do valor aqui, ó, da semi-reação, o valor do potencial padrão da reação global, para fazer a conta. Mas quem define a espontaneidade de um processo reacional é esse E sem uma bolinha. Tudo bem? O valor é positivo. Pergunte de novo, a reação é espontânea ou não espontânea? A reação é espontânea ou não espontânea? Tudo bem, se ela não é espontânea. Olha a equação aqui, ó. ΔG igual a menos NFE. O valor é positivo. O valor positivo vezes o valor negativo vai dar negativo. O valor negativo é espontâneo. Então a reação é espontânea ou não espontânea? Espontânea. Espontânea. Aí eles perguntam o seguinte: a reação está em equilíbrio? Gente, para você determinar se a reação está em equilíbrio, basta você saber o valor do E. Se o valor do E fosse zero, não é do E padrão não é o E bolinha, do E. Se o valor do E fosse zero, está em equilíbrio. O valor do E é zero? Não. O E é diferente de zero. Se é diferente é maior ou menor, mas é diferente de zero. Podia ser maior ou menor. O valor de E sem a bolinha, ou seja, o E que não é padrão. Se for diferente de zero, não está em equilíbrio. Então, a primeira resposta, não está em equilíbrio. Aí ele está perguntando aqui: caso a reação não esteja em equilíbrio, a reação tenderá a formar mais produto ou mais reagente? Vamos ver aqui. Como que eu vou descobrir isso? Eu preciso fazer uma relação. Eu preciso achar a constante de equilíbrio. E aí calcular a quociente da reação e comparar os dois para fazer essa resposta. Como que eu acho a constante de equilíbrio? O que eu falei para vocês? Quando está em equilíbrio uma reação eletroquímica, esse E aqui é zero. Se ele é zero, ou seja, se esse E aqui é zero, esse E aqui vai passar para o lado esquerdo, vai ficar negativo. Negativo com esse outro negativo vai ficar positivo, vai ficar essa equação aqui. Beleza? Veja, eu consigo calcular a constante de equilíbrio dessa reação. E padrão é igual a RT NF ln de K. Você tem o E padrão, que é 1,10 volts, está aqui, o valor. O valor de RT dividido por F a gente tem, é 0,02569 volts, dividido por 2, porque é o número total de elétrons aqui, ó. 2 elétrons. Ln de K, vamos resolver a conta aqui, ó. Você vai fazer essa conta, o resultado dessa conta você passa dividindo. Vai dar 85.636. Aí você vai calcular o antilogaritmo. Você pegar a calculadora aí, você vai ver que em cima do ln, tem um ln aqui, ó. Se você clicar no shift, que é o amarelinho aqui em cima, e clicar o ln, ele vai calcular, ele vai fazer essa conta para você. Aí você vai achar o valor de K, 1,553 vezes 10 a 37. Beleza? Dessa reação. 1 vezes 10 a 37. Bicho, sabe o que significa isso? Significa que é 1,553 e mais 34 zeros. Não sei nem falar isso em termos de número, é muito número. Ou seja, é uma constante de equilíbrio absurdamente grande e absurdamente rica em produto. Beleza? Agora vamos achar o quociente da reação, daquilo que a gente viu. O quociente da reação está aqui, ó. Concentração de zinco por concentração de cobre. 0,02 por 0,015. Olha o valor, 0,133. Percebe que esse número aqui, ó, é menor do que esse? Está percebendo? Q é menor do que K.
O Q é menor do que K significa o seguinte: eu tenho um quociente de reação que está rico em reagente. Porque se fosse rico em produto, não seria menor do que 1. Seria maior do que 1. Esse número aqui é muito, muito, muito maior do que 1. Esse aqui, ó. Esse aqui é muito menor do que 1. Aqui eu tenho uma condição de que a reação é rica em reagente. E aqui oh, Jesus. Aqui eu estou numa condição que a reação é rica em reagente. Aqui eu tenho uma constante de equilíbrio que é rico ou rica em produto. Pergunto agora, a reação aqui, no momento que ela foi medida as coisas, ela está rica em reagente, mas o equilíbrio é rico em produto. Para onde vai a reação? Gerar mais reagente ou gerar mais produto? Gerar mais produto. Porque o equilíbrio é rico em produto. Beleza? Última questão. Última questão. Considerando a reação de Daniel apresentada na questão 4, que é a questão que a gente fez, e a partir das concentrações de sulfato de zinco e sulfato de cobre, calcule o potencial da célula galvânica, considerando a força iônica e a constante de atividade das espécies em solução. E aí eles dão uns valores aqui, a gente vai fazer essa conta, não é nada difícil. A gente vai calcular o potencial com base nas atividades da força iônica. Beleza? Olha só como que faz. Isso aqui a gente já tinha feito já. Presta atenção aqui, ó. Isso aqui a gente já tinha feito os cálculos. Ou seja, a gente já tem o valor do potencial padrão da reação. Nós já temos o valor, fizemos a conta lá em cima, em função da concentração das espécies. O que ele quer que a gente calcule é, calcule o potencial agora dessa célula, não usando só a concentração, use a atividade. Para calcular a atividade, olha só, a atividade ela é calculada como? Atividade do zinco. Então, qual que é a diferença desse exercício para aquele outro de cima? Você vai recalcular esse E, aqui, usando não as concentrações, você vai usar a atividade. O que é a atividade? A atividade é o coeficiente de atividade vezes a concentração da espécie. Beleza? Bem, ele está informando aqui, ó, veja bem, ele está informando aqui as concentrações das espécies, sulfato de zinco, sulfato de cobre. Está falando que a gente tem que levar em consideração o cálculo da força iônica. Então, nós vamos fazer o cálculo aqui, ó, do coeficiente de atividade. Está aqui a fórmula, ó. Vou aqui, ó, vou colocar aqui. Presta atenção para o cálculo, para vocês não... Presta atenção. Depois vocês não vão saber, e aí vai ficar, ai, professor... A atividade é igual força iônica vezes concentração. A concentração a gente tem que calcular a força iônica. A força iônica é calculada por esta fórmula, essa aqui, ó. Essa fórmula aqui. Força iônica, aqui. Calculada por essa... Vai, meu filho, parece que...
calculada por essa fórmula aqui, ó. Força iônica é menos log da força iônica é igual a 0,51 vezes. Isso aqui, o Z, é a carga da espécie, que a gente vai levar em consideração. Raiz quadrada de I. O que é I? I é isso aqui, ó, que é essa parte de baixo. I é a força iônica. Esse I aqui é a força iônica. A força iônica você calcula como? 1/2 da somatória da concentração das espécies vezes a carga de cada espécie. Nós vamos ver lá depois, como calcula isso. Embaixo eu tenho D. D é o diâmetro efetivo do íon. Também ele informou o diâmetro. E, novamente, I é a força iônica. Veja bem, vamos usar a fórmula aqui. Menos log da força iônica do zinco 2+. Olha só, 0,5... Vocês conseguem enxergar? Deixa eu colocar aqui, talvez... Vamos ver se eu voltar aqui... Vai. Vocês conseguem ver, né? Então, olha só, 0,51 vezes Z elevado ao quadrado. Z é a carga da espécie, do íon. 0,51... muito bem, uma informação primeiro, uma informação. Olhe para a equação e veja as espécies que estão lá. Que espécies? As espécies iônicas. Você só tem cobre 2+ e zinco. Beleza? Então, você vai fazer essa conta para todas as espécies iônicas que você tiver lá. Todas. Espécies iônicas, se for cloreto de sódio, você vai fazer para o Na+, e vai fazer para o Cl-. Beleza? Todas as espécies iônicas. Se você tiver NaCl e tiver KCl junto, vou repetir de novo, se tiver NaCl, KCl você vai fazer para o Na+, para o Cl- e para o K+. Beleza? Entenderam aí? Aqui não tem isso. Aqui a gente está olhando para a reação, global, e eu só tenho duas espécies iônicas, cobre 2+ e zinco 2+. Então eu vou fazer a conta aqui para o zinco 2+ e o cobre 2+. Veja, o zinco 2+, 0,51 vezes a carga do zinco 2+. Qual que é a carga do zinco? 2, velho. Tem esse 2 aqui do zinco? Aqui, ó, esse 2 aqui dele. 2 elevado ao quadrado. Vezes a força iônica. Nós não calculamos ainda. Vamos calcular. Força iônica elevado a 1,5, porque é raiz quadrada. Ó, raiz quadrada. Raiz quadrada eu posso representar aqui como sendo 1,5. Beleza? É a continuação aqui, ó. 1 mais 3,3 vezes o diâmetro do zinco. Olha aqui, o raio. Aqui está falando que é o diâmetro. Diâmetro não é raio, hein? Beleza? Aí eu dei aqui o raio do zinco. Está aqui o raio do zinco. 0,6 nanômetros. Beleza? 0,6 nanômetros. 0,6 nanômetros, o raio. Como que eu faço para achar o diâmetro? Multiplico por 2, velho. Você tem uma circunferência, o raio, só que eu quero o diâmetro. 2 vezes o raio é o diâmetro. Beleza? Por isso que está aqui, ó, 1,2. Vou repetir de novo. Ele deu o valor do raio. O diâmetro é 2 vezes o raio. Por isso que não está 0,6 aqui, está 1,2. Multiplicado pela força iônica. Beleza. Vou repetir novamente. A força, aqui nós estamos calculando o coeficiente de atividade. O coeficiente de atividade, o F.
O coeficiente de atividade vai ser calculado, o coeficiente de atividade vai ser calculado apenas para as espécies iônicas que estão aqui na equação. Se aqui tiver na equação, além do cobre 2+, então tiver um ânion, você vai ter que calcular também. Tá entendido isso? Beleza. Vou calcular para o cobre 2+, ó. 0,51 vezes a carga do cobre 2+. 2, coloquei aqui, ó, 2. Elevado ao quadrado, por que está elevado ao quadrado? Porque é elevado ao quadrado aqui, ó, na equação. Força. Se fosse vidro. Gente, vocês estão assistindo, caiu um frasquinho aqui de álcool. Vezes força iônica. Nós vamos calcular ainda a força iônica. 1 mais 3,3. Ele quer o raio do cobre. Vamos ver. Ele não quer o raio, ele quer o diâmetro do cobre. Vamos ver o que nos informou aqui, ó. O raio iônico efetivo do cobre 2+ e do zinco, ambos são 0,6. Ele não quer o raio, ele quer o diâmetro. O diâmetro é 2 vezes o raio. Beleza? Por isso que aqui está 1,2 vezes a força iônica. Vamos aprender a calcular a força iônica agora. Força iônica é essa equação. Agora presta atenção, eu falei para vocês, ó, a gente estava calculando o coeficiente de atividade. Não falei? O coeficiente de atividade é esse F aqui que vai multiplicar as concentrações das espécies. Esse coeficiente de atividade a gente calcula para todas as espécies iônicas que estão na reação global. Beleza? Agora a gente vai calcular a força iônica. Pois presta atenção agora. A força iônica que é calculada dessa maneira, ela é calculada para todas as espécies iônicas, inclusive as que não estão na equação global, mas estão presentes na solução. Vou repetir de novo. A força iônica, ela é calculada para todas as espécies que estão na reação global e as espécies iônicas que estão em solução. Entenderam aí? Por que eu estou falando isso? Porque olha aqui no exercício. Aqui está falando que você tem sulfato de zinco, sulfato de cobre. Então lá no meio não tem só cobre e zinco. Tem cobre, zinco e sulfato. Beleza? Vai calcular a força iônica. Se fosse para calcular o coeficiente de atividade, o coeficiente é o F. Eu vou calcular só para o cobre e para o zinco, porque só eles estão aqui na equação. Vai calcular a força iônica, eu tenho que calcular para o cobre, para o zinco e também para o sulfato. Tudo bem aí? Sem dúvida. Sem dúvida? Vamos calcular aqui, ó. Como que você calcula? Isso aqui é uma somatória. Uma somatória. Veja bem, olha a equação. 1/2 da somatória da concentração da espécie I vezes a carga da espécie I ao quadrado. Então, presta atenção aqui, ó. Olha aqui para frente. 1/2, abriu o colchete e abriu um parênteses. Olha aqui. Carga do zinco, a carga do zinco está aqui, ó. Desculpe, concentração do zinco vezes a carga do zinco elevado ao quadrado. Está aqui, ó. Concentração do zinco elevado à carga do zinco é 2. 2 elevado ao quadrado. Tudo bem aí? Mais, é uma somatória. Mais. Vou fazer um desabafo. Vou fazer um desabafo, viu?
Tem que conectar de novo. Nem o sistema deixa, nem ele quer ter aula. A aula é tão ruim assim que nem ele. Tá querendo ir pro carnaval. Tô sabendo. Vocês vão pro carnaval? Carnaval em casa, fazer um monte de trabalho pra fazer. Tô aqui selecionando os dias que eu vou fazer cada coisa, porque, ó. É bloquinho do desespero. Ah, estão desesperados? Nossa, Deus, quando eu no domingo a gente tem que entregar 3 coisas. Sexta-feira a gente tem que apresentar 2 trabalhos. Isso eu e mais um. Tem 2 trabalhos. A própria quinta, gente. Feriadão. Catiúcia. E agora de Deus, essa coisa vai ser? Não, semana. E a nossa vai ser Pronto, vamos lá. Calculando a força única, que a gente estava onde? Estava aqui, ó. 1/2, porque é 1/2 aqui, ó. Ô, meu filho. Porque é 1/2 aqui. Somatório da concentração da espécie vezes a carga da espécie elevado ao quadrado. E é uma somatória isso. Então, vamos voltar aqui, ó. O que você tem lá? Cobre 2+, zinco 2+, e sulfato. Então você vai pegar aqui 1/2 vezes, abre colchete, abre parênteses, concentração de zinco 2+, vezes a carga do zinco 2+. Ó, 2. Então vai ser colocar 2 aqui elevado ao quadrado. Fecha parênteses. Mais, agora vai para o cobre. Concentração do cobre, 2+, a carga do cobre 2+, 2 elevado ao quadrado. Mais concentração do sulfato, 2-. Fecha a concentração dele, vezes a carga do sulfato, menos 2 elevado ao quadrado. Beleza? E olha só, veja, eu estou colocando aqui, ó, concentração do sulfato proveniente do zinco, porque você tem sulfato de zinco e você tem sulfato de cobre. Beleza? Então eu tenho aqui, ó, concentração do sulfato proveniente do sulfato de zinco, mais aí sulfato novamente proveniente do cobre, vezes a carga dele, que é menos 2 elevado ao quadrado. Muito bem. Qual que é a concentração que você tem aqui, ó? 0,02 mol por litro de sulfato de zinco, 0,15 mol de sulfato de cobre. Percebe, então, que as quantidades de sulfato vão ser diferentes? Estão percebendo? A quantidade de sulfato proveniente do zinco é menor do que a proveniente do cobre. Tudo bem aí? Vocês conseguem enxergar isso? Vamos verificar aqui, ó. Olha aqui, ó. 1/2, 0,02 é a concentração do sulfato de zinco. Vezes 4, por quê? Porque é 2 elevado ao quadrado. Mais 0,15, porque é a concentração do sulfato de cobre. Vezes 4, porque é a carga do cobre, 2 mais elevado ao quadrado. Mais 0,02, porque é a concentração do sulfato proveniente do sulfato de zinco. Vezes 4, por quê? Porque menos 2 vezes 2, menos 2 elevado ao quadrado, vai ser 4, positivo. Mais 0,15, por que 0,15? Porque a concentração de sulfato de cobre é 0,15 mol por litro. 0,15 de sulfato vezes 4, por que 4? Porque menos 2 elevado ao quadrado é 4. Conclusão, tu vai fazer essa conta primeiro, vai fazer essa conta primeiro, vai fazer essa conta e vai fazer essa conta. Vai somar as 4 contas,
Daí vai dividir por 2 e você vai obter esse resultado aqui. Ó. Esse resultado 0,68 que você vai colocar aqui e aqui. Tá vendo aqui? 0,68 e 0,68. Aí você vai fazer essa continha linda. Vai pegar 0,51 multiplicado por 4, multiplicado pelo resultado dessa conta. Acha esse resultado, que vai ser dividido pelo resultado da conta de baixo. Você vai pegar esse 0,68, elevar a meio, vezes 1,2, vezes 3,3, vai dar um resultado. Soma com 1. Marca lá do lado. Aí você vai pegar o resultado desse pelo resultado desse. Vai dar isso aqui. Terminou? Não. Não terminou. Tem log aqui, ó. Menos log. Tá vendo que tem menos log aqui? Coloca esse menos aqui do lado desse aqui. Você tem na sua calculadora, log. Você tem aqui na sua calculadora log. Digita lá esse 0,39, 43, 79, 845. Deixa esse número negativo. Aperte Shift e aperta o log, e aperta igual. Você vai obter esse resultado que está aqui, 0,40. Esse resultado é o resultado que você vai colocar aqui, ó. E que você vai multiplicar pela concentração de zinco, 2 mais, que é 0,02, e que vai dar, ó, tá aqui, ó, 0,40, esse resultado aqui, ó, que vai multiplicar pelo 0,02, vai dar essa atividade, ó. Essa é a atividade. Percebe que é diferente? Você colocar lá 0,02, você vai colocar 0,0080. Você vai colocar isso lá na conta lá em cima. Vai fazer a mesma, vai colocar esse I, é o mesmo I, tá? A força iônica é a mesma. Para a segunda conta, vai chegar num outro valor. André, mas a conta é a mesma. O valor é o mesmo? Claro que é o mesmo, porque o valor da carga do cobre é o mesmo. Aqui você não está levando em a concentração do cobre. Aqui no cálculo da atividade do cobre, o valor final vai ser diferente. Por quê? Porque a concentração do cobre é diferente. O que você está vendo aqui, olha? Só em termos de atividade. Quem tem mais tendência a reagir? Zinco ou cobre? O cobre, porque a atividade dele é maior do que a atividade do zinco. Beleza? Bem, vamos subir agora para fazer a conta. E é igual a E padrão menos RT, NF, LN da atividade zinco, 2 mais, atividade cobre, 2 mais. Então, 1,10 volts está aqui o valor. Menos 0,02569, esse número é fornecido no exercício. Fornecido. Dividido por 2. O que é esse 2? É esse 2 aqui, ó. Esse 2 aqui. É o mesmo 2, cadê? É esse 2 aqui, ó. É o mesmo 2. LN, agora a gente vai colocar a atividade. A atividade do zinco 2 mais. Tá aqui, ó. Atividade, cadê? Atividade do zinco 2 mais. É essa aqui, ó. Dividido pela atividade do cobre. Aqui. E vamos calcular o valor do E. Olha o valor do E. 1,12679. Esse número, certamente, se a concentração... Deixa eu ver aqui a concentração, eu acho que é diferente do 4. Deixa eu ver. Não, não é. Vamos ver o valor do E calculado pela concentração. Olha o valor do E calculado pela concentração. 1,126 volts. Olha o E calculado pela atividade. 1,26679. Percebe que a variação ela está um pouco lá para, sabe, muito depois da vírgula, mas não é igual. Você não pode falar que é exato. 1,12679. Olha o outro aqui, ó. 1,12588 volts. Percebe que dá diferença? Novamente, calcular o potencial usando a concentração não é a mesma coisa que calcular pela atividade. Uma coisa é você calcular lá em cima de maneira simples, outra coisa é você levar em consideração
esses itens aqui, ó. Lembre-se o seguinte, aqui é a atividade, veja que não tem coeficiente, não tem nenhum expoente aqui, ó. Nenhuma potência. Porque aqui não tem nenhum coeficiente estequiométrico. Se tivesse, nós teríamos que elevar aqui. Não pode esquecer disso. Alguma dúvida? Alguma dúvida, gente? Olha só. Semana que vem a gente vai ter como que é? A apresentação. É. Provavelmente a gente vai terminar e depois porque depois na outra semana tem prova, não tem? Então, vou ter a apresentação e depois eu faço uma revisão dessas coisas aqui. Eu faço mais exercício, porque isso aqui está pronto. Eu faço mais exercício lá, tem exercício para fazer. No dia 11, né? No dia 11, semana que vem. Semana que vem não. Espera aí. Não, semana que vem dia 4, a sua aula. Porque tem os trabalhos apresentados, vai fazer. A prova é aqui, dia 19, né? Não, a prova é dia 12. Dia 12. Então, dia 4... Tem no dia 16. Não, eu entendi. Dia 4 a gente faz mais exercícios. Dia 4 a gente faz exercício. E dia 11 eu faço uma revisão. Beleza? Acho que, como a gente está aqui no carnaval, e vocês devem estar querendo ficar muito aqui, né? Né? Então, assim, e como a gente está adiantado aqui. Mas está adiantado, mas mesmo esse adiantado, vocês poderiam falar, professor, então vamos ver o ponto lá sobre química nuclear. Mas acontece que não vai dar tempo. E não vai adiantar, né? Tipo assim, E não dá tempo nem de dar na prova. Então eu não vou dar esse. Então eu vou liberar vocês. No carnaval, vocês estão muito felizes, né? No carnaval. E daí, dia 4, semana que vem, eu vou fazer exercício. Vou fazer exercício e depois eu faço revisão no outro dia. É isso. Vou fazer agora. Calma que a gente vai ver. Vamos aqui. Alex. Ele estava? Aline. Ah, desculpa. Ela está ouvindo a gente agora. Que ela vai ver depois, ela assiste. ela falou, eu só conheço pessoalmente, né? Mas. Ela sabe como é? Ela não te conhece pessoalmente. Não conheço. Ela nunca te conhece. Fala para ela que eu sou alto, pelo menos. A gente já falou isso. Ângela. Faltou. Caio. Cibele. Cadê Cibele? Gabriel. Por quê? É o Caio. José Vitor. O José Vitor faltou, né, gente? Ele veio? Ele foi embora 9 e agora falar. Não, tudo bem. José faltou. Caroline. Não, é porque eu achava que a Cibele... Eu pensei que a Cibele fosse a... Gente, eu já estou com uma certa idade que a gente já não lembra.
Vocês vão chegar nessa fase, vocês vão ter certeza. Lucas, que nunca veio. Maria Eduarda. Mariane. Priscila. Sandra. Thaísa. É que vocês são tudo muito parecidos. Ó, para mim, eu olho para ela, parece que é ela. Vinícius, é verdade? É, tudo igual. Você fala assim, gente, mas parece que é ela. Eu sei. Você há de convir comigo que eu só vejo vocês uma vez na semana. Como vou guardar a aula? Não vou guardar nunca. Muito bem. Encerrada a aula. Encerrado a aula. Até mais pra vocês aí.